Fala meu segundo, tudo bom? Rafael aqui falando, tá? Peço que vocês se encaminhem para a página 451, propriedades periódicas, tá? Ele começa aqui abordando aqui sobre propriedades aperiódicas e propriedades periódicas, né? Propriedades periódicas são aquelas que se repetem em ciclos, né? Eu consigo prever, né, algumas informações, né? As propriedades aperiódicas não, elas não se repetem em ciclos, tá? Nem em períodos, tá? Então, por exemplo, a minha tabela periódica aqui, eu não posso dizer, por exemplo, que a massa é uma propriedade periódica, porque tem horas que a massa vai aumentando, tem horas que a massa vai diminuindo, não obedece um padrão, né? Então, por exemplo, ó, a gente vem aqui, ó, massa 280, 285, 284, e já caiu. Aí agora vai aumentar, ó, 289, 288, caiu de novo, né? Então ela não obedece, né, um padrão, né? Então eu não posso dizer que é uma propriedade periódica, tá bom? A propriedade periódica ela vai obedecer um padrão, tá? Como por exemplo o raio atômico, a gente vai ver, né? Você vai ver que o número atômico aqui, ó, a gente vê que vem uma crescente, ó, 19, 20, 21, 22, 23, aí ele vai vindo 36. Chegou no 36, ele vai para a linha de baixo, para o próximo período e continua. 37, 38, tem uma regrinha aqui que é obedecida, né? E aí essas regras obedecidas aí são as propriedades periódicas, beleza? Então a nossa primeira propriedade periódica aqui vai ser o raio atômico, né? O raio atômico, ó, eu posso dizer, né, que o raio atômico ele aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Ou seja, essa galera aqui vai ter o maior raio atômico. Percebe? Eu consigo fazer uma localização na tabela periódica de uma forma geral, né? Então isso faz com que o raio atômico seja uma propriedade periódica, tá? E aí, eu tenho aqui, por exemplo, né? Vou primeiro te explicar aqui esse aumento aqui quando o cara é da mesma família, né? Que é de cima para baixo, o aumento, né? Então, por exemplo, eu tenho um lítio aqui, ó. Já fiz a minha distribuição eletrônica. Eu sei aqui que ele tem essa camada aqui, a K. Eu sei que ele tem essa camada aqui, a L. Ou seja, eu tenho um átomo aqui, tenho um núcleo de lítio. E aqui eu tenho duas camadas, né? A K e a L. K e L, né? Quando eu venho para o sódio, eu vou ter o meu núcleo. E aí agora aqui eu vejo que eu tenho a camada K, eu tenho a camada L, e eu tenho a camada M. Ou seja, esse cara ele tem 3 camadas. Então eu posso dizer, né, ó, do centro no núcleo até a extremidade aqui, ó, posso dizer que esse cara aqui é maior do que esse, porque ele possui uma camada a mais, né? Isso é meio que óbvio, né? E aqui eu sei, olhando na minha tabela, né, ó, lítio e sódio, tá vendo? Aqui de cima para baixo eu vou aumentando as camadas, né? Ou seja, né, de cima para baixo, o vídeo verticalizou aí, mas tentei consertar aqui. De cima para baixo eu vou aumentando, então raio, porque eu vou aumentando camada, pô, esse cara só tem uma camada, esse cara tem 2, esse tem 3, pô, chega aqui no frâncio ele tem 7 camadas, então o frâncio é, pô, maior do que o hidrogênio, porque tem mais camadas, perfeito? Então, nosso aumento de cima para baixo é devido à quantidade de camadas, né, que vão aumentando. Só que eu também tenho um aumento da direita para a esquerda, né? Quando é que você vai usar isso aqui, né, da direita para a esquerda? Ó, eu tenho aqui o potássio. Potássio eu vi que eu tenho uma camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas. Então, eu tenho o meu núcleo aqui, 4 camadas. Chego no meu cálcio aqui, ó, K, L, M, N. 4 camadas. 1, 2, 3, 4. E agora, malandros? Quem é maior se os caras têm a mesma quantidade de camada, né? Bom, lembre-se, eu estou vendo quem é o maior, né? Então eu também vou ter o menor, óbvio, né? Então eu gosto de pensar nisso daqui, primeiro, pelo menor, né? Quem vai ser o menor aqui, né? Mas aqui eu estou vendo aumento de raio atômico, tá? Mas aqui eu vou te mostrar quem é o menor. Aí o cara que sobrar é o maior, óbvio, né? Então olha só, como é que vai ser o desempate aqui, né? Quanto maior a quantidade, eu não botei aqui, né? O cálcio é 20. Quanto maior a quantidade de prótons, né? Cargas positivas no núcleo, e quanto maior for a quantidade de elétrons aqui, ó, na eletrosfera, não vou botar 20 prótons, tá? Mas, cara, quanto maior a quantidade, maior vai ser a atração, né? Pensa nesse cara como um ímã, né? A atração vai ser aqui, ó, muito maior. Por quê? Porque eu tenho mais prótons e mais elétrons. Então a atração sofrida aqui é muito grande, maior do que aqui. Como a atração aqui é maior, então o elétron ele vai se aproximar mais do núcleo. Isso vai fazer com que o meu raio seja menor.
Tá? Logo, esse cara vai ser maior, porque ele tem menos elétrons e menos prótons. Então, a atração já não é tão grande, você consegue ter um espaçamento ali. Né? Então, eu tenho caras com a mesma quantidade de camadas, mas eu tenho um que vai ter maior número atômico que outro. E maior número atômico significa o quê? Número atômico é Z, lembra? É a mesma coisa que número de prótons, que é carga positiva. E aí eu tenho aqui 20 elétrons, que é a minha partícula negativa. Né? Aqui eu vou ter número atômico 19, logo eu tenho 19 prótons, que é a partícula positiva. Como ele não é um íon, 19 partículas negativas. Né? Então aqui eu tenho mais cargas positivas e negativas. Então quem vai ser maior? Potássio. Cálcio vai ser menor. Por quê? Mais partícula positiva, mais partícula negativa. Logo a atração é maior, ele vai dar aquela enxugada. Beleza? Então quando eu pegar aqui, ó, potássio e cálcio, eles estão no mesmo período, tá vendo? Toda essa galera aqui tem 4 camadas, pô. Pô, quem é o maior? O maior é o cara daqui, porque ele tem menos prótons, menos elétrons. Aqui eu vou aumentando o protelétron, então o meu raio ele vai diminuindo, né? Porque vai ficando mais enxugadinho. A atração vai ser maior para cá. Então para cá eu vou ter maior raio atômico. Por isso que ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo, tá? Então, por exemplo, se eu pego o potássio aqui e, sei lá, pego o bromo, pô, quem é o maior? Potássio. O bromo é menor porque maior número atômico. Entre cálcio, sei lá, e selênio, quem é maior? Pô, cálcio. Né? Porque o selênio tem 34 elétrons, 34 prótons, né? Atração maior, menor raio atômico. Não daqui é menor, daqui é maior. Tá? Por isso que ele vai aumentando da direita para a esquerda. Então os caras de cá são maiores. E de cima para baixo, porque você vai aumentando períodos. Tá bom? E aí eu tenho aqui o meu raio atômico. Tá bom? O raio iônico, né? O raio iônico é aquilo, né? Quando o cara ele recebe uma partícula, né? Porque íon, eu posso ter 2 tipos de íon, né? Posso ter íons positivos, posso ter íons negativos, né? Bom, se eu tenho aqui 2 prótons, vamos supor, e aí eu tinha 2 elétrons, tirei um, pô, a atração aqui vai ser maior. O que acontece com esse raio aqui? Ele diminui, porque eu tenho 2 partículas positivas atraindo esse cara, então o meu raio ele vai dar, ele, sei lá, era assim, ele passa a ficar menor. Né? Esse cara aqui, ó, ele recebeu elétron. Então eu tinha um cara aqui que tinha isso aqui, né? Vamos supor, ele ganhou mais um elétron. Eu botei mais um corpo aqui, eu acrescentei um cara aqui. Né? Então o que vai acontecer com esse raio? Ele vai aumentar, tá bom? Então aqui aumento e aqui redução, tá bom? Então, raio, o átomo neutro, né? Ele é maior que o cátion. O cátion diminui, tá? O raio neutro, ele é menor que o ânion, né? Que o ânion é a partícula negativa, né? Ele evidenciou aqui, mas está bem discreto, tá vendo? Ó, a partícula positiva aqui, aqui ele está simbolizando um cátion, né? E aqui eu estou simbolizando o elétron. Então esse cara ganhou o elétron. O raio aumentou. O raio neutro ele é menor do que... Eu estou comparando, né? O comparativo aqui é esse, né? Cálcio neutro com cálcio 2+, por exemplo. Opa, aqui eu vi que ele perdeu elétron, então esse raio aqui, ele diminuiu. Tá bom? E aí eu pego, sei lá, ele deu ali o cloro, eu vou botar o oxigênio aqui. Então tem um oxigênio aqui, eu tenho um 2- aqui. Esse cara ganhou 2 partículas negativas, ou seja, aumentou o raio. Ele está ganhando partícula, tá bom? E aí eu vou aqui para energia de ionização, né? Energia de ionização é energia que você tem que colocar para você retirar elétron quando o cara estiver no estado gasoso. Tá? Então eu quero tirar elétron ali quando o átomo estiver no estado gasoso. A maior energia de ionização vai ser daqui, ó, né? Dos que nós usamos aqui, vai ser o flúor, né? Deixa eu mostrar ele aqui. Vai ser o flúor, né? E aí aqui é legal você entender um pouquinho de raio atômico, né? Esse cara aqui é o maior raio atômico, né? Porque cresce de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então o Frâncio vai ser o maior raio atômico. O raio logo diminui, né? Se ele aumenta de cima para baixo, ele vai diminuir de baixo para cima, isso aí. Ele vai diminuir então, né? E se ele aumenta da direita para a esquerda, ele reduz da esquerda para a direita. Então o menor aqui que nós usamos é o flúor. Estou te considerando os gases nobres, tá? Para falar disso daí. Então eu tenho o meu flúor aqui, ó. Ele é muito pequeno e esse cara aqui é muito grande. Cara, se esse cara é muito pequeno, o que isso significa? Que os elétrons estão muito próximos do núcleo. Elétron muito próximo do núcleo. Então a atração é grande. Então para retirar um elétron ali já vai ser um sufoco.
né? Já vou tomar uma surra, porque a atração vai ser muito grande, porque os elétrons estão muito próximos dos prótons, né? Quanto maior o raio, né? Estou fazendo assim com 2 aqui, mas só para simbolizar, tá? Ele mais distante fica. Quanto mais distante fica, mais fácil retirar essa partícula. Agora, se ela estiver muito juntinha, eu vou ter dificuldade, né? Então, energia de ionização ela vai aumentar nesse sentido, né? Quanto mais para a esquerda e mais para cima tiver o teu átomo, cara, mais difícil, mais energia você vai ter que gastar para você conseguir retirar aquele elétron ali, tá? Outra informação que ele dá aqui é o seguinte, né? Você tira o primeiro elétron, ok, você gasta uma energia. Para você retirar o segundo elétron, a energia tem que ser maior. Porque quando você tira um elétron, né? Ó, tenho 2 aqui. Aí o que eu fiz? Eu tirei isso aqui. Cara, agora eu tenho 2 partículas negativas, 2 partículas positivas para uma negativa. O que acontece com o raio? Diminui ainda mais. O raio vai diminuir ainda mais, essa partícula vai se aproximar. Então agora vai ser mais difícil tirar. Então a segunda energia ela é maior do que a primeira, né? Então tem aqui, ele mostra para você o magnésio, né? O magnésio ele é 2+, né? Então você tem o magnésio 2+. O que significa 2+? Significa que ele perde 2 elétrons, né? Então se você tem o magnésio, aí você tira um elétron, tirei um elétron, ficou positivo. Ok, gastei uma quantidade de energia. Quando eu tirei esse elétron, o raio diminuiu. Agora eu quero tirar outro elétron. Cara, então essa energia aqui para tirar o segundo elétron vai ser maior que a primeira. Por quê? Porque aqui o meu raio já tinha diminuído. E é isso que ele mostra aqui, né? Ó, primeiro ele gastou 738 kJ aqui para tirar um elétron, aí ele tirou, ele ficou Mg+, né? Magnésio mais. Quando ele foi retirar o segundo, olha quanto ele gastou, 1450. Né? Ele foi tirar mais um, mas como o raio diminuiu, então a segunda energia de ionização foi maior. Tá bom? Vou fazer um pause aqui no vídeo, porque eu vou gravar o outro do vídeo seguinte.